As cenas fortes que você viu agora aconteceram nas prisões de El Salvador, após as últimas medidas do presidente Nayib Bukele. Depois de uma onda de assassinatos que deixou 23 mortos em só um dia, Bukele reagiu com truculência usando a pandemia como desculpa. Deu carta branca ao exército, confinou detentos de gangues rivais na mesma cela e até mesmo lacrou as portas na prisão, impedindo que a luz entrasse nas celas. E tudo isso com respaldo da população. O presidente salvadorenho tem 90% de aprovação. Bukele é elogiado pela forma como reagiu ao coronavírus. O país decretou um lockdown logo no início da pandemia, tem índices baixíssimos de contaminação e foi um dos primeiros a oferecer auxílio aos informais, o que fez sua popularidade explodir. Mas ele tem aproveitado a emergência causada pelo coronavírus para exercer um governo cada vez mais autoritário. Assim como Bolsonaro, Bukele chegou ao poder impulsionado pela bandeira da segurança pública e do combate à corrupção. Se apresentou como um outsider, nem de esquerda e nem de direita. E também, como presidente brasileiro, dá claros sinais de que a democracia não é seu regime preferido. O coronavírus tem tudo para ser um teste para as frágeis democracias latino-americanas, já tendo provocado o adiamento de 11 eleições no continente. Como nos mostra Bukele, quem respondeu bem ao coronavírus pode tirar proveito da situação para implementar seu projeto de poder. Em El Salvador, vemos o potencial embrião da primeira ditadura da Covid-19. E aqui vale a gente entender a chegada de Bukele ao poder. Desde que surgiu como opção política, o empresário de 38 anos sempre defendeu uma linha dura contra a violência. Também pudera, El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. Chegou inclusive a liderar o ranking mundial da violência em 2017. Na época, a taxa de homicídios estava em 62 mortes para cada 100 mil habitantes. E mesmo no Brasil, que também enfrentava uma crise de segurança pública e estava longe de ser um exemplo, esse número era menos de um terço do salvadorenho, 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Após se eleger em 2019, Bukele fez valer sua promessa e, com uma filosofia de tolerância zero, levou o país à menor taxa de homicídios em quase 30 anos, em média, menos de 4 mortes por dia, segundo os dados oficiais. Segundo Bukele, as chacinas de abril foram resultado de uma brecha deixada pela segurança, bastante exigida por conta da pandemia, o que teria dado uma vantagem ao crime organizado. Na mesma semana, o governo decretou estado de emergência máxima em todo o país por 24 horas e permitiu que o exército salvadorenho usasse força letal contra a delinquência, ou seja, deu carta branca para matar. Em seu Twitter, Bukele disse que as gangues sofreriam as consequências se não parassem de matar imediatamente. E a mensagem não valeu só para as ruas. Nas prisões, os criminosos foram confinados em solitárias e proibidos de tomar sol, a fim de evitar qualquer contato com o lado de fora. Além disso, foi ordenado que celas fossem cobertas com tapumes para o máximo confinamento. Enquanto esperavam pelas reformas, centenas de homens seminus foram amontoados em pátios e quadras esportivas, numa cena que lembrou bastante as famosas imagens do massacre do Carandiru. Bukele permitiu que os membros de gangues rivais fossem colocados na mesma cela, contrariando uma política de segurança que ocorria desde 2002. Existe um risco real de novos massacres dentro das prisões e represália nas ruas. Em meio a tudo isso, o presidente chegou a fazer piada no Twitter, dizendo que os detentos ficariam no escuro com seus amigos da gangue rival. Mas como Bukele consegue fazer tudo isso sem ser parado? A explicação passa por uma popularidade cada vez maior. Ele já havia vencido as eleições em 2019, ainda em primeiro turno, e com bons resultados na segurança pública, ganhou ainda mais apoio da população. Muito ativo no Twitter e com fama de presidente millennial, ele também tem sua própria claque de robôs que elogiam tudo o que o presidente faz. Em fevereiro, entrou no Congresso ao lado de militares armados para pressionar os parlamentares a aprovar um empréstimo milionário, que iria equipar ainda mais as forças de segurança. Isso porque, apesar de o presidente ter grande respaldo da opinião pública, quem controla o Congresso é a oposição. O parlamento tentou resistir, e Bukele tem dito cada vez mais que não pretende acatar ordens do Congresso ou da Justiça que contrariam o que ele acha ser melhor para o país. Já viram esse discurso em algum lugar? Mas logo depois veio a pandemia. E num país já acostumado a ficar em casa por medo do crime, a quarentena radical imposta por Bukele foi bem recebida. A aprovação do presidente saltou para mais de 90%, esmagando qualquer resistência às medidas que ele vem tomando até agora. Com pouca possibilidade de oposição interna, as atitudes do salvadorenho tiveram respostas fora do país. A ONU questionou o presidente. Segundo a alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, o que acontece em El Salvador é grave e deve ser investigado com atenção. Outra preocupação da ONU envolve as prisões arbitrárias de pessoas que violam a quarentena, uma ação também tomada a mando do presidente. O medo é que os poderes de Bukele comecem a ser cada vez mais utilizados para prender pessoas de forma indiscriminada, talvez no futuro até mesmo opositores. Se aqui no Brasil nós vemos Bolsonaro perder popularidade e seu gabinete ministerial se desmanchar em meio à fraca resposta do governo para a crise de saúde, El Salvador se transformou em um exemplo inverso, um presidente oportunista que até começou com um discurso semelhante ao que vimos no Brasil, mas que acabou usando a pandemia para centralizar ainda mais o poder em si mesmo. Quando a oposição denunciou Bukele e começou a chamá-lo de ditador, o Twitter mais uma vez reagiu rápido. A hashtag Que Bonita Ditadura virou tendência no país como uma forma de ironizar os críticos. Nayib Bukele, claro, retuitou.